Boa noite, amados amigos e e irmãos presentes e aos que estão em diferentes nações, aos ministros e congregações em diferentes partes das diferentes nações. Receba as minhas saudações também o missionário Miguel Bermudes Barim, lá no Brasil, onde se encontre, assim como uma saudação para todos lá no Brasil. Para esta ocasião, temos a Escritura que nos corresponde para a introdução ao estudo bíblico do próximo domingo, de título Preparando-nos para o que há de vir. Leiamos em São Lucas, capítulo 21. No versículo 36, onde nos diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais tidos por dignos de evitar todas as coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Preparando-nos para o que há de vir. O que há de vir para o mundo são os juízos divinos assinalados no livro do Apocalipse, os quais cairão sobre a raça humana durante o lapso de tempo da grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Antes destes juízos, os sinais do que virá serão vistos no céu e na terra. Esses sinais serão vistos no céu e na terra. Por isso, vocês encontram o próprio Jesus dando sinais e dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia dos homens, pelas coisas que virão sobre a terra. Isso está em São Lucas, no capítulo 21, do versículo 25 em diante. 24 versos 29 em adelante. E em São Mateus, no capítulo 24, do versículo 29 em diante. Lo que antecede a las cosas que vendrán son las señales. Porém, o que antecede as coisas que virão será os sinais. Por isso, em São Mateus, capítulo 16, numa ocasião, Jesus disse aos que não criam nele: vós quereis sinais.
Jesús les dijo, ustedes porque eles queriam que eles mostrassem um sinal do céu. que hace E Jesus lhes disse: el cielo, quando veem o céu vermelho sombrio, dizeis que virá que chuva. vendrá, E quando pela manhã o céu está rubro, cuando dizeis: tiene haverá el cielo a revoles, bom tempo. en la mañana dicen, habrá Ou seja, buen día, o sea, habrá sol, haverá sol, habrá haverá bom dia. buen día. Y ustedes que conocen esas señales, Vós conheceis estes sinais. vamos a ver lo que nos dice. Vinieron los fariseos y los saduceos a Vejamos preguntarle, o que lhes y le disse. pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas E chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Já havia citado, porém, esta é a forma correta. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. O sinal do profeta Jonas, que é, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe grande, uma baleia, depois ele saiu. Assim o Filho do Homem estará sepultado por 3 dias. Ou seja, debaixo da terra, e no terceiro dia ressuscitará. Foi disto que Jesus estava lhes falando, do sinal de Jonas, o sinal da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. E esse é o maior sinal de que ele era o Messias prometido. Agora, é importante conhecermos os sinais dos tempos, vendo o que é que Deus prometeu para o tempo em que nos correspondeu viver. Porque haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E nestes dias houve um alinhamento planetário de 5 planetas. Esses são sinais no céu que nós temos de compreender, que estão relacionados à vinda do Filho do Homem para o último dia. Assim como houve sinais no céu quando Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Portanto, temos de entender o que esses sinais no céu
Y el domingo, estão nos la escuela dizendo, bíblica, veremos con más detalles esas e no señales domingo, y na veremos escola bíblica, no estudo lo que bíblico, significa un veremos esses sinais com mais detalhes e veremos o que significa um alinhamento planetário. Cristo dijo, habrá señales Recordem o que Cristo disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Recuerden que el sol Recordem que o sol representa a Cristo, yo soy la luz o qual del disse: mundo. eu sou Ele a que luz me do sigue mundo. não andará em tinieblas, Quem me segue mas não tendrá a andará luz em da trevas, vida. mas terá a luz da vida. Y la luna representa E a lua representa a igreja, representó al pueblo hebreo, assim como representou ao povo hebreu el pacto que le dio sob Dios a o través pacto que del Deus profeta Moisés. lhe deu através do profeta Moisés. La E luna agora, sob o representa novo la pacto, iglesia, a lua representa a igreja do Senhor Jesus y Cristo. recuerden que esos planetas, E recordem que esses planetas la luna, estavam alinhados com a lua. y las estrellas, E as estrelas, ustedes, Dios le dijo a Abraham, vejam "Tu vocês simiente será o que Deus disse a Abraão: a tua semente será como as estrelas do céu. Dios lo sacó fuera. Deus o levou para fora Sal fuera y mira el cielo e lhe disse: y cuenta las estrellas. agora si olhe puedes para o contar. céu, Eso conte as significa estrelas, se as que pode era una contar. noche estrellada, como decimos Isso nosotros. significa que era uma noite estrelada, como nós dizemos. Es una noche así, que no hay nubes que interrumpan la visión. E quando uma noite está assim, Se ven tantas que usted em que não há nuvens que interrompam comienza a visão do céu, y ya cuando se va vê por la tantas número estrelas 50, que você se começa olvida a contar, cuántas contó. e quando vai pela de número 50, se esquece de quantas já contou. Millones de galaxias que hay, y no solamente las que son visibles, sino que hay también visibles, o sea que hay en otra dimensión. E são milhões de galáxias que há, e não somente as que são visíveis, mas também as invisíveis, ou seja, em outra dimensão também há, porque o que se vê foi feito do que não se via. Esas estrellas, Essas bajo el estrelas, tiempo de la ley, representaban sob o tempo da lei, representavam o povo por hebreu. eso Dios les dijo: ustedes Por isso Deus lhes disse: podían haber sido como las estrellas. vocês poderiam ser como as estrelas. Y ahora, bajo el nuevo pacto, las estrellas bajo el nuevo pacto son los creyentes en E Cristo. sob o novo pacto, En, agora as estrelas sob o novo pacto são y también os para crentes em dispensación Cristo na dispensação da graça e também para a dispensação do a reino. todo lo que Cristo es heredero y todo lo que Cristo es. De lo tudo o somos que también Cristo é herdeiro los e creyentes tudo en o él. que Cristo é, Él dijo: yo soy os la luz crentes del nele mundo. também são. San Juan capítulo 10, verso 9. Ele disse: eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, versículo 12. La luz del mundo. Depois, em outra ocasião, disse: vós sois a luz do O mundo. sea que los creyentes en Cristo, Ou seja, como Cristo assim como le Cristo alumbraba el entendimiento, el iluminava o corazón, entendimento dos crentes em Cristo, o coração das pessoas, a Galilea quando ele de foi Zabulón y Neftalí, a Galileia allí dos resplandeció la gentios, luz. lá em Zabulon e Naftali, La palabra hecha carne, la palabra para que el Lá- tiempo vindicada. resplandeceu a luz, Cristo, a palavra encarnada, a palavra vindicada para aquele tempo, La luz allí lhes falando resplandeciendo.
a palavra de Deus para aquele tempo, e isso era a luz de Deus resplandecendo lá. E após o dia de Pentecostes em diante, Cristo, a luz, está resplandecendo através da sua igreja. Por isso, é que os crentes em Cristo são luz nesta terra, levando o Evangelho de Cristo e iluminando o caminho divino às pessoas para que entrem na vida eterna. Por isso Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, quem não crer não poderá viver eternamente, mas quem crer será salvo e viverá por toda a eternidade. A pregação do Evangelho de Cristo no programa divino é um grande sinal para a raça humana. É um sinal de vida eterna para todos os seres humanos. É um sinal de uma oportunidade que Deus dá aos seres humanos para que vivam eternamente, ouvindo o Evangelho de Cristo e recebendo-o como único e suficiente Salvador. Assim como foi há 2.000 anos atrás, como foi no tempo de Moisés, como foi no tempo de Noé, e como foi no tempo de Abraão, assim também é para este tempo. Os sinais no céu indicam o tempo em que nós estamos vivendo no programa de Deus. E mostram a etapa na qual subiu a igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a que está esperando a segunda vinda de Cristo, a vinda do pai de família, que foi a um lugar distante para receber um reino e voltar. Quando, no Apocalipse 5, ele toma o livrinho que está fechado na mão direita do Pai, na mão direita de Deus, o abre no céu, está pegando o título de propriedade de toda a criação, o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade onde estão também os nomes dos filhos e filhas de Deus, de todos os escolhidos de Deus, que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, há uma proclamação no céu quando se outorga ao segundo Adão o título de propriedade que Adão perdeu ao pecar. E quem o recupera? Jesus Cristo, o nosso segundo Adão, o nosso Redentor, o nosso parente Redentor, para trazê-lo à terra e entregá-lo à sua igreja, através da qual esteve se manifestando, se revelando, pois ele disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E em São Mateus capítulo 18, versículo 20, disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja,
Cristo em espírito esteve na sua igreja durante esses 2000 anos, desde o dia de Pentecostes até hoje. E isso significa que o próprio anjo do pacto, que apareceu a Moisés numa sarça, que ardia e não era consumida, esse anjo do pacto, que é Cristo, esteve com a sua igreja, o qual apareceu aos diferentes apóstolos em diferentes ocasiões. E quando apareceu naquela luz a São Paulo, ele soube que essa era a mesma luz que apareceu a Moisés, naquela sarça, naquela árvore, que estava acesa em fogo e que não se queimava, porque lá era o fogo divino e a glória de Deus. Esse anjo que estava lá é o mesmo que se fez carne, habitou no meio do povo hebreu e foi chamado Jesus. Recorde que em Malaquias capítulo 3, ele disse que virá ao seu templo o Senhor. E o anjo do pacto a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o anjo do pacto que viria é o mesmo anjo que apareceu a Moisés, o qual é Cristo. Em diferentes ocasiões aparecia a Moisés, e numa ocasião, Moisés quis vê-lo em forma física. Assim como Abraão o tinha visto, o qual almoçou com Abraão, e Moisés queria vê-lo. E Deus lhe disse que a sua glória passaria na frente dele, e então veria as suas costas, as costas do anjo do pacto, as costas de Cristo no seu corpo angelical. Josué, numa ocasião, o viu com uma espada na mão. Veio até ele, lá na área de Jericó, quando eles foram conquistar a Jericó. E Josué, também com a sua espada, lhe perguntou: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Não. E vamos ver no livro de Josué, no capítulo 5, do versículo 13 em diante. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha uma espada nua em sua mão. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Esse anjo do pacto é o príncipe, o comandante e chefe dos exércitos de Deus. E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz
meu senhor a seu Y el servo. príncipe del ejército de Jehová respondió Então disse o a príncipe do exército do Senhor a quita el Josué: calzado descalça os de sapatos tus pies, de porque teus el lugar pés, donde estás, porque o lugar em que estás é santo. así lo hizo. E Josué fez assim. El mismo que le había aparecido en una luz a Moisés en aquel O mesmo que tinha aparecido a Moisés numa luz, naquela árvore, naquela sarça, e lhe disse: tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que estás é lugar santo, é terra santa. Depois disse a Josué, já do outro lado do Jordão: tira o sapato dos seus pés, porque o lugar é lugar santo, terra santa. Por quê? Porque ali estava o Santo dos Santos, que é Cristo, o anjo do pacto. Deus no seu corpo angelical. O corpo angelical de Deus é a imagem do Deus vivente, através do qual Deus criou todas as coisas, chamado o Verbo que estava com Deus e era Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí temos a história da origem da criação. A ciência está procurando a origem, e os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, desde Adão, já sabem qual é a origem. Ou seja, os crentes estão mais adiantados que os cientistas. O que os cientistas fazem é descobrir algo que já está. E os crentes, o que fazem é crer em algo que está na palavra de Deus, que depois os cientistas descobrem mais adiante. Mas quem chega primeiro tem todos os direitos. Os crentes chegam primeiro. Pela fé, creem, e essa revelação divina lhes pertence. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A primeira oração da Bíblia lá em Gênesis 1:1. ¿Quién es el autor? El que originó la creación. Dios. ¿Cómo? É a que mostra quem é o autor, quem originou a criação. Deus. E como? Através da sua manifestação no Verbo, no anjo do pacto. Por isso a Escritura, falando de Cristo, diz que ele é antes da criação, antes que o mundo existisse, e que por ele foram criadas todas as coisas. Em Colossenses, no capítulo 1, versículos 12 até o 25, também nos fala sobre a origem da criação e que Cristo é antes de todas as coisas. E também na carta aos Hebreus, capítulo 1, nos versículos 1 ao 3, nos fala que todas as coisas foram criadas por ele. Em São João, capítulo 1, versículos 1 ao 20, também nos fala de Cristo, do Verbo. E diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando se fez carne, foi quando os seres humanos puderam ver a Deus em forma humana, ao qual Moisés, Josué, Abraão
y otros profetas y jueces también. Outros profetas e juízes também o tinham visto. El cuerpo angelical de Dios, O corpo angelical de el Deus cuerpo angelical en Espíritu Santo. é Cristo. Recuerden que un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Em Espírito Santo, no seu corpo angelical. Encontramos que cuando Recordem que um espírito é um corpo de outra dimensão. algunos dijeron, Por isso vemos que quando o anjo do pacto aparecia, alguns diziam, o Espírito Santo me falou, porque el ángel del pacto es el Espíritu Santo. porque o anjo do pacto é o Espírito Santo. Encontramos E encontramos que cuando se hizo carne, ese que cuerpo quando de carne ele se es fez la carne, semejanza de esse Dios. corpo de carne é a semelhança de Deus. É a semelhança física de Deus. Como el cuerpo nuestro. A semelhança física de Deus é como o nosso corpo, Humana. como a fisionomia humana. Y ya ese cuerpo fue E esse corpo já foi glorificado. Mas ele esteve trabalhando de su iglesia a través de los por intermédio da sua instrumentos igreja, que él tiene en su iglesia. Y todos através dos diferentes instrumentos que ele tem na sua igreja e todos fazendo a parte que lhes no hay corresponde. vagos en la iglesia del Señor Jesucristo. Todos Não há tienen una ociosos parte na igreja do Senhor para Jesus llevar a Cristo. cabo en el programa Todos divino têm uma parte que les Deus ha concedido. lhes concedeu fazer no programa divino. Ser un instrumento É um de grande Cristo, privilégio ser um instrumento de Cristo na sua igreja, llevando a cabo la obra que él pone, fazendo a obra que Ele põe em nossas mãos para y que es de acuerdo al realizarmos. programa divino para el tiempo en que estamos viviendo. e que é conforme ao programa divino para o tempo No nos manda em que construir estamos arca, vivendo. porque eso fue para el tiempo de Noé. Não nos manda construir uma arca, porque isso foi para o tempo de Llamados a Noé. estar con Noé, Mas trabajando en os ese do proyecto. tempo de Noé estavam chamados a estar trabalhando nesse projeto com Noé. De ellos E era mismos. para a bênção deles mesmos. Las cosas As coisas que sucederán que acontecerão en la tierra na terra, para el mundo, ya les dije que son los juicios divinos. Y ellos eu já no han lhes disse comprendido que para o mundo são os juízos divinos. Eles não compreenderam o significado dos sinais que estiveram sendo vistos por anos. Cristo dijo en San Lucas 21, Em São "Vean Lucas, suceder estas cosas, levantad no vuestra capítulo cabeza, 21, versículo 31, Cristo vuestra disse: redención está cerca". ¿Qué es nuestra redención? Assim, também vós, quando virdes acontecer estas coisas, Ya tenemos redención sabei del alma. que o reino de Deus está próximo. Falta la redención del cuerpo, a la cual se refiere O que é a vossa redenção que está perto? capítulo 8, Nós já temos a redenção da alma e do espírito, mas nos falta a redenção do corpo, da qual São Paulo se referiu em Romanos, no capítulo 8, versículos 14 a 39. para Isso ser será todos para a adoção imagem e semejança na parte física, como filhos e filhas de como Deus, Cristo, para todos sermos a imagem e semelhança de Cristo, al cielo. jovens como Cristo. Y así vamos Ele a está ser tão también, jovem como quando subiu ao céu, e assim nós também seremos de 18 a 21 jovens años de edad, que es la aparentando flor. de 18 a 21 anos de idade, que é a flor da juventude. Recuerden que Assim, cuando Cristo resucitó, também Cristo está. sus propios Recordem que, discípulos que habían quando estado con Cristo él ressuscitou, por 3 años y medio en el ministerio seus terrenal próprios de Cristo, discípulos que ahora estiveram no com conocían, ele por 3 anos e meio pero no por ministério el terreno de ejemplo, Cristo, não o reconheciam, partir el pan en mas pelo que forma ele lhes falou, e no partir do pão, los caminantes de Emaús, da mesma lo forma em conocían. que sempre o fazia, En ese os momento, caminhantes de Emaús
o reconheceram nesse momento, aí lhes abriu os olhos, o entendimento, e então o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Todos os crentes em Cristo, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, são os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual esteve passando por diferentes etapas. Numa forma de ascensão, de forma progressiva, subindo, enquanto que o reino dos gentios esteve descendo e atualmente se encontra na última etapa, nos pés de ferro e de barro de lodo. E nessa última etapa é que o reino dos gentios desaparecerá. E o reino de Cristo esteve subindo de etapa em etapa, até chegar à etapa de coroa, que é a era da pedra angular, com a qual se coroa o reino de Cristo no último dia. E ao qual Cristo virá no último dia, virá ao seu corpo místico de crentes, na era que corresponde a este tempo final. Aí, neste tempo final, é que o Filho do Homem aparecerá, para que estejamos em pé diante do Filho do Homem. Essa é a maior das coisas que acontecerá para a bênção dos crentes em Cristo. Para as virgens insensatas, haverá, sim, uma oportunidade. Mas, já não para transformação e rapto, mas para que a sua fé se firme e deem as suas vidas durante a grande tribulação, porque o anticristo, a besta, os martirizará, os matará e também martirizará os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Eles serão como os eunucos no reino do Messias, mas a rainha é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o rei é Jesus Cristo, do qual o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, que reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino, pois, já vemos que não terá fim. Essas são as coisas gloriosas que acontecerão aos crentes em Cristo. E a Israel, que mesmo que tenha de passar pela grande tribulação, no final, o reino de Deus será estabelecido na terra. Os juízos da grande tribulação farão o trabalho da renovação do planeta Terra. O planeta Terra será restaurado nos seus ecossistemas, tudo será restaurado para o rei e a rainha. Cristo e a sua igreja, na sua lua de mel, que será de 1000 anos. E lá eu estarei. Quem mais? Cada um de vocês também. Essas são coisas que acontecerão para nós. Para os perdidos, haverá uma grande manifestação do poder de Deus,
que haverão, salvación. mas não para a salvação deles. Porque la tercera etapa Porque a terceira etapa es para ser manifestada para la iglesia novia, para las vírgenes insensatas y para los será manifestada para a igreja noiva, para as virgens insensatas e para os perdidos, para o mundo. Por tanto, cosas grandes, Portanto, grandes con coisas, grandes bendiciones, com grandes bênçãos, están prometidas para suceder. estão prometidas para sucederem neste tempo final Los hijos, para os filhos e filhas de Deus. Essa é a parte boa para nós. por tanto, hagamos Deste modo, façamos como dice como a la Escritura Escritura nos diz en Amós capítulo 4, em Amós, capítulo 4, por tanto, versículo 12. de Portanto, esta manera te haré a ti, assim te farei, ó Israel. y porque te he de hacer esto, E por que párate para venir te al farei encuentro isto? de tu Prepara-te, Dios, ó oh Israel, para te encontrares com o teu Deus. Está el Israel literal y está el Israel espiritual. El Está o Israel espiritual literal son e los está o creyentes en Israel Cristo, espiritual. O espiritual são os crentes em Cristo sob o novo y el pacto. terrenal, el pueblo hebreo, E o terreno terrenal, los judíos é o povo hebreu terreno, os judeus ou hebreos. os hebreus. Preparémonos para el encuentro Preparémonos con el Señor. Preparémonos para o encontro com o nosso Deus. Preparemos-nos para o encontro com o Senhor na sua vinda à sua igreja, neste tempo final. Assim como Moisés tirou o povo para receber Deus, se manifestaría en el monte Sinai, que se manifestaria no Monte Sinai, también preparémonos para la vez del Señor a su monte santo, também nos preparemos para a vinda do Senhor no seu santo monte, que no Novo Testamento é a sua igreja, e a sua vinda à sua igreja no último dia la edad de piedra angular. é na parte alta do monte, na era da pedra angular. Assim como foi a vinda de Deus na parte alta do Monte Sinai, aparecendo a Moisés e ao povo hebreu, Su palabra. para lhes dar a sua palavra Como hijos e adotá-los de Dios, como pueblo de Dios. como filhos de Deus, como povo de Deus. Preparémonos para lo que ha de venir. Hay grandes bendiciones Preparando-nos para o que há de vir. para usted Há grandes bênçãos para você e para mim neste tempo final. preparados. Estejamos preparados. Ele quer nos abençoar Estemos para que neste tempo final estejamos em pé diante do Filho do Homem del Hijo del Hombre. em sua vinda. Ha sido para mí una bendición grande y un privilegio Para estar mim foi con ustedes en esta ocasión. uma grande bênção e um privilégio estar com vocês nesta ocasião, Esta etapa de introducción a la escuela nesta bíblica. etapa de introdução ao estudo Pasado mañana, bíblico próximo domingo, de depois de amanhã, donde espero no que próximo Dios nos domingo, onde espero que Deus nos dê dé sobre mais este luz tema, sobre este tema, preparándonos para lo que preparando-nos ha de venir. para o que há de Si vir. Dios nos da Se Deus nos der lo que hay ahí, tudo o que há aí, pero con que nos dé una parte, mas se Ele nos der uma parte, nos conformamos, porque todo porque tudo isso será para el cumplimiento de la visión, para o cumprimento da visão da tenda. cual deseamos que pronto O que desejamos que em breve esteja pronta tener a Cristo, un Espíritu Santo manifestado, para termos llevando a cabo Cristo, lo que Él
em Espírito Santo manifestado e realizando o que Ele prometeu no meio da sua igreja. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E sempre nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você, para o qual pode chegar até aqui na frente e oraremos por você. Já no próximo domingo, estaremos vendo este tema, preparando-nos para o que há de vir. E esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Estarei com vocês por mais uns quantos dias. Vocês já sabem das atividades que estão programadas. Portanto, estaremos nos vendo nas atividades correspondentes aqui, nos dias correspondentes, e também estarei em outras atividades, nas quais verei alguns ou a muitos de vocês também. Que Deus lhes abençoe, que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Que todos passem muito boa noite.